convidar neste momento a abrir o seu livro, o livro de Neemias, capítulo 6. Glória a Deus. Enquanto vão abrindo a Bíblia no livro de Neemias, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de nós podermos estar aqui neste lugar, adorar a Deus. É uma coisa tão maravilhosa para as pessoas que oram, talvez à noite. Existem pessoas que oram e acabam pegando no sono na oração. Entenda uma coisa: orgue-te. Perceba que você, enquanto está a falar com Deus, é como se você estivesse nos braços do Pai. E Deus se alegra em te ver deitado, a pegar sono nas suas mãos. Enquanto estivermos aqui neste lugar, se alegra também com pessoas que dançam neste lugar. Porque aqui temos vários grupos de pessoas. Pessoas que foram tiradas da prostituição, pessoas que foram tiradas da bebedeira, pessoas que foram tiradas de atos religiosos que fazem a respeito dos seus antepassados. E quando as pessoas dançam aqui, e quando as pessoas se alegram aqui, e quando as pessoas dançam neste lugar, não é porque estão a dançar para tentar mostrar os seus passos. Estão a dançar porque grandes coisas fez o Senhor. Porque grandes coisas fez Jesus. Tirando pessoas da prostituição, tirando pessoas da bebedeira, tirando essas pessoas que carregavam maldições familiares. E é por isso eu quero te convidar a glorificar esse Jesus. Então não se canse de dançar. Não se canse de se alegrar na presença de Deus. Você sabe o que Deus fez na tua vida. Se vão te criticar, deixem criticar, porque só você sabe o quanto Deus te fez escapar. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. No livro de Neemias, capítulo 6. Vamos ler simplesmente 4 versículos. Assim diz a palavra de Deus. E sucedeu, mas que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onu. Porém, intentavam fazer-me mal. 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Amém? Quero te convidar a tomar o seu assento. Glória a Deus. Queridos irmãos,
Estamos numa semana que foi intitulada o tempo de reconstruir. E nesta semana, Deus quer reconstruir as nossas vidas. E nesta semana, Deus quer fazer algo novo sobre nós. E nesta semana, Deus quer renovar as nossas forças. Queridos irmãos, vivemos num mundo quebrado. Há várias vidas quebradas.
vimos Tobias, vimos Gesem, estavam engajados na oposição à obra de Deus. Agora somos informados que os arábios, os amonitas e os asdoditas estão se unindo a eles para se oporem ao povo de Deus. É por isso que sempre que a igreja de Deus se levanta para fazer a obra de Deus, o inferno se agita, o mundo se levanta e há uma conspiração sobre ela. E nós notamos que é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Hoje não tem como realizar esta obra se não houver oposição. E nós chegamos aqui no capítulo 6, onde estamos a ver. Ouviu Sanbalate, ouviu Tobias, o arábio e o resto dos nossos inimigos. Deus tinha edificado um muro e nele já não havia brecha alguma. Os inimigos se aliam contra o povo de Deus com incansável persistência e diferentes táticas. No capítulo 2, tentaram desmoralizar Elias, tentaram desmoralizar Neemias, tentaram tirar o fôlego de Neemias. Eu quero te dizer que a obra de Deus depende também de ti. Quando Deus fala contigo, quando Deus te dá uma palavra, é para você levar esta obra. E antes, primeiro deve se redimir. Antes, deve se entregar a Jesus. Antes, olha para Jesus. Eles queriam distrair. Quando disseram para Neemias, vem e congreguemos-nos junto nas aldeias, no vale de Onum. Porém, tentavam me fazer mal. Entenda que o inimigo, de todas as formas,
Perceba que você é operador de Deus. Você está trabalhando na implantação do reino eterno. E eu quero te dizer que este reino pelo qual estamos trabalhando é um reino eterno. Espera aí. O precursor do reino, a pessoa que iniciou com o reino, é Jesus. É Jesus. Jesus, ele começou com o reino através da vida de João Batista, através da sua boca. Ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos, mudem de direção, mudem de pensamento, mudem de compreensão, que o reino de Deus será perto para vocês. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E uma das coisas que aconteceu, não tem como falar de Neemias nos tempos atuais, da reconstrução dos muros, se não falar deste homem, se não falar deste Jesus. Reconstruir-se o mundo, os
propósito. Fizeram com Neemias. E Neemias não aceitou. Neemias, ele disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Jesus diz o Salmo 118, 22. Jesus é a pedra da esquina. Diz Mateus 7. Devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E repetem os evangelhos. O Salmo 118, 22. Que Jesus, ele é a pedra. Vamos lá juntar todos os elementos que Neemias levou. Pegaram madeira. Pegaram pregos. Pegaram martelos. Pegaram pregos. Pegaram madeira. Pegaram
até cansado do amor do Anaí, grande escandalizador, está a trazer escândalo. Jesus está a reconstruir um muro diferente, um muro estranho. Não, é o muro do reino dos céus. Está a reconstruir na nossa vida. Está sendo diferença, está sendo arrependimento, está sendo salvação, está sendo paz, levando homens para também se engajarem na obra. Jesus estava a ser chicoteado, Jesus estava a ser batido, mas eu estava a ver a pegarem uma pedra, a pegarem uma madeira, a pegarem um prego, a pegarem martelo e fazer com que o muro saísse cadeira para os céus, saísse cadeira para os céus. Você tem que entrar nesta obra, porque Jesus já veio para poder erguer os muros. E a palavra de Deus diz: carrega a sua cruz. Aquele que não carregar a sua cruz não pode me seguir. Jesus está a dizer: também você deve levar madeira, porque você vai ser uma pedrinha, porque você vai ser um cimento para poder erguer os muros. O reino deste mundo pode oferecer várias coisas, pode oferecer o suborno, pode oferecer a prostituição, pode oferecer tantas e tantas coisas para te tirarem do reino de Deus, para te tirarem de Jesus. O reino de Deus contigo começa aqui na terra. O reino de Deus não começa no céu. O reino de Deus começa aqui. Quando você se arrepende, quando você anda na palavra de Deus, é assim. E os reinos deste mundo vão cair, vão ser derrubados, porque não tem nenhum reino que possa superar o reino dos céus. Pode vir o reino do diabo, o reino do diabo, o reino das rainhas, dos príncipes. Eles sabem que o reino deles não vai prevalecer, porque só há um reino que vai permanecer. E o reino é o reino dos céus, o reino dos céus, onde o governo vem dos céus, onde o governo vem de Deus. Não deixe com que este governo de Deus saia de ti. Não deixe os inimigos tentaram fazer Neemias descer. O diabo tentou fazer Neemias descer, fazer Jesus descer, mas Jesus não desceu, porque ele sabia que ele tinha uma grande obra. Eu quero te dizer, não deixa para a casa da prostituição, não deixa para a casa chamada pecado, não deixa para a casa chamada adultério, não deixa da casa, não deixa da casa por causa dessas coisas.
mas nós não vamos descer. Os nossos amigos precisam de nós. A sociedade precisa de nós. A nossa família precisa de nós. E Deus hoje está a te dizer: começa a reconstruir. A reconstrução começa comigo. Começa com a tua vida. E Deus quer com que você possa reconstruir. Reconstruir os muros. Você está distante de Deus. Volte para Deus. Você está a viver uma vida de pecado. Saia do pecado. Se está em um relacionamento que não agrada a Deus, ora a Deus para Deus te dar escape. Se você é uma pessoa que deixou a vida de oração, decida hoje, levanta hoje, volta a vida de oração. Se você hoje decidir voltar, decidir reconstruir os muros, Deus, Ele vai te fazer estar sobre os muros. Te coloque de pé nesse momento. Quero te convidar a ficar de pé. Olha o que aconteceu no versículo 4. 4 vezes enviaram Sanbalate e Tobias, homens